Olá pessoal, aula de número 2 aqui, Direito Administrativo para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça, TJSP 2023. Nossa segunda aula, vamos falar sobre o capítulo 12 da posse, né? As aulas de Direito Administrativo aqui compreendem a Lei 10.261, que é essa que nós estamos gravando aqui, serão 3 vídeos dela, que é o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. Vamos para a nossa segunda aula, então, depois da vinheta. Vamos lá. Muito bem, né, pessoal? Aí, artigo 46, posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Então, quando eu tomo a posse, eu me invisto de um cargo público. Essa posse, ela pode ser inclusive por procurador, não é? Ok? Posse, tomei posse. Requisitos para tomar posse: ser brasileiro ou até ser português, no caso em que a lei, né, tem uma certa equiparidade com a tratativa que os brasileiros recebem em Portugal, por exemplo, né? Então, tem essa possibilidade, a Constituição prevê isso. Ter completado 18 anos de idade, pessoal, na posse, 18 anos, você pode prestar a prova sem ter 18 anos, inclusive sem preencher os requisitos, por exemplo, de escolaridade. Mas tem que ter a escolaridade e a comprovação dela quando tomar a posse. Estar em dia com as obrigações militares, né? Estar no gozo dos direitos políticos. Há determinados crimes, né, que caçam esses direitos políticos por um determinado período. Boa conduta, aí seria uma investigação social, antecedentes criminais. Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada. Isso aqui é novidade, né? 2010, não é tão novidade, né? Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado, para provimento de cargo efetivo, né? Que é aquele que depois de 3 anos tem estabilidade, ou mediante apresentação do atestado de saúde ocupacional expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente para provimento de cargo em comissão. Então, olha só, para cargo efetivo é necessário a apresentação, né? Inspeção realizada pelo órgão médico oficial do Estado. Ok? Agora, para provimento em cargo de comissão, atestado de saúde ocupacional expedido por médico registrado no Conselho Regional. Então, tem esses 2 cargos aí, o caso do efetivo e do cargo em comissão, né? 7. Possuir aptidão para o exercício do cargo. Aptidão é aptidão física, intelectual, mental, né? 8. Ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Prescritas onde? No edital e na lei, né? Do exercício. Tomar posse, é possível tomar posse, não é? E depois entrar em exercício. O artigo 57 diz que o exercício é o ato pelo qual o funcionário assume efetivamente as atribuições e responsabilidades do cargo e começa então a trabalhar com o exercício. Parágrafo 1º. O início, a interrupção e o reinício do exercício, porque ele pode ser interrompido, né, serão registrados no assentamento individual. Esse assentamento individual são os dados, né, junto ao setor, né, de recursos humanos, ao setor de pessoal, que tem lá toda a vida trabalhista, né, enquanto funcionário público, do funcionário naquela repartição, naquele órgão. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicados ao órgão competente pelo chefe da repartição ou serviço. Então, quem que deve comunicar ao órgão competente? O chefe de repartição ou o chefe de serviço, ok? Em que o funcionário estiver lotado. Cabe a ele comunicar: olha, entrou em exercício hoje,
ok? Contagem do tempo de serviço, artigo 78, diz o seguinte: serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de, olha só, será considerado como efetivo exercício e daí as consequências legais de estar em exercício, né? Contagem de tempo de serviço, enfim, salário, etc, etc. Muito bem. Então vamos lá. Férias. As férias não desconta como se não tivessem exercício, é como se tivessem exercício. Casamento, você tem lá o noivo, tá? Não é quando você vai no casamento, não. A noiva tem 8 dias e vai ser como efetivo exercício. Falecimento do cônjuge, companheiro, né? Esposo, esposa, filhos, pais e irmãos até 8 dias também, é o chamado nojo, né? E falecimento dos avós, netos e sogros tem 2 dias aí que você pode tirar e vai contar como se estivesse em exercício. Serviços obrigatórios por lei, mesário, por exemplo, é um exemplo, né, em eleição. Licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Veja só, se ele tiver em licença porque ele se acidentou no exercício da atribuição do cargo, então o afastamento vai considerar como exercício, assim como se ele estiver afastado por causa de uma doença profissional, né? Licença funcionária gestante, efetivo exercício. Licenciamento compulsório, nos termos do 206, a pessoa se licencia do cargo para exercer alguma outra atividade de acordo com o artigo 206, tá? Licença-prêmio a cada 5 anos. O funcionário consegue o período de licença-prêmio, são 3 meses que ele pode usufruir, como se fosse 3 meses de férias. Se ele não resgatar em dinheiro, ele vai usufruir, vai ser como se tivesse em efetivo exercício. O inciso 10 foi revogado. O 11, missão ou estudo dentro do Estado em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do artigo 68. Então, missão ou estudo dentro do Estado ou em outros pontos do território nacional ou até no estrangeiro, no termo do artigo 68. No 12 ele fala no casos previstos no artigo 122. O 13 fala o afastamento por processo administrativo. Se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa. Vamos entender isso. Funcionário público está sofrendo um processo administrativo. Ao fim do processo administrativo, ele é declarado inocente, ou a pena imposta a ele foi só de repreensão, que é por escrito, ou multa. Aquele período de afastamento vai ser considerado como de efetivo exercício, porque o afastamento é apenas para que ele não interfira no próprio processo, não influencie ninguém, não ameace até ninguém. E tem um segundo caso, os dias que excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada. Digamos que ele fica afastado de serviço por 90 dias. Ao final do processo administrativo, ele tem uma suspensão de 30 dias, mas ele ficou afastado por 90 dias. Ele não vai ser considerado como efetivo exercício os 30 dias. Ele ficou 90, mas só 30, porque a suspensão foi de 30 dias. Os outros 60 não vai ser exercício, como se tivesse estado em exercício, né, da profissão. 14. Trânsito em decorrência de mudança de sede de exercício, desde que não exceda 8 dias. O trânsito se dá quando a pessoa se muda porque ele foi nomeado, por exemplo, um cargo em uma outra cidade, alguma coisa assim, e por escolha do órgão público e não porque a pessoa quis mudar de casa ou de cidade, tá ok? Provas de competições desportivas, nos termos do item 1 do parágrafo 2º do artigo 75. Licença paternidade, já dá, são 5 dias de licença paternidade, é como se estivesse em efetivo exercício. Licença para doação de tecidos, de órgãos, de partes de órgãos e de partes do corpo vivo, sangue está incluso aqui, para fins terapêuticos ou de transplantes intervivos, nos termos do inciso 10 do artigo 181. Certo, pessoal?
Então, aula um pouco mais curta, né? Na nossa terceira e última aula, vamos falar do artigo 110 em diante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Se você assiste pela televisão, vai no computador ou no celular e dá o seu joinha, o seu gostei e se inscreva no canal. Quiser adquirir o PDF de toda a parte administrativa, não só da Lei 10.261, que serão 3 aulas, mas depois nós teremos uma aula sobre a lei de improbidade administrativa, tá bom? Que vai fazer parte desse pacote também. Bem baratinho, menos do que R$10, você adquire o PDF com comentários. Eu fico por aqui, abraço aqui do professor Arcângelo. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.